Senhor, hoje eu agradeço em alegria que o Senhor nos ensinou que não precisamos mais temer o mal, porque o Senhor nos ensinou através da nova aliança que somos salvos para sempre, que somos eleitos, escolhidos, nação santa, que através desses estudos que o irmão André, ele passa, dirigido pelo Espírito Santo, que vem a cada pessoa compreender que estamos seguros, ninguém nos tira das mãos do Senhor, porque nós somos eleitos, escolhidos, nação santa e mais que vencedor. Somos sal da terra. Por isso nós te agradecemos, Senhor. Agradecemos por nós, pelos eleitos do Senhor, por todos aqueles que o Senhor cada dia nos traz para ouvir a palavra que liberta, a palavra do amor, e nós te agradecemos. Esse estudo nasceu da inspiração até de pessoas que não são de nenhum sistema religioso, não conhecem a Bíblia, mas ouviram, às vezes até por coincidência, ou porque o próprio Deus os fizeram ouvir, uma das minhas pregações aqui. E elas veio se despertar, veio gostar, tocou no espírito dela, né? Então, só que elas me perguntaram: o que é viver na lei? Eu não conheço Bíblia, não conheço a religião. O que é sistema religioso? O que é lei? O que é graça? Então, abençoados, esse estudo hoje é para pessoas assim, tipo essa pessoa em particular que conversou comigo. Não vou falar o nome dela aqui, a não ser se ela me permitir, eu posso até falar em outra hora, mas pessoas como ela, existem muitas pessoas como ela, né, que estão fazendo essa mesma pergunta. A graça não é coisa nova, não é uma religião nova. A graça é bem antiga, tá bem, amado? Só que hoje ela está com mais força, porque hoje temos as internet, as redes sociais, que ajudam muito a nós que somos pregadores da graça a passar esses conhecimentos para as pessoas que precisam conhecer a graça, que precisam vir para a graça. Então muitas pessoas dessa, não só evangélico, católico, mas espíritas, pessoas que são chamadas de ateu, né, que não tem crença nenhuma, também está sendo impactuada com essas pregações. Aleluia, Deus, por isso, né? Glorificado é o nome do Senhor. Então, esse estudo é para isso, para pessoas tipo essas, que mesmo não conhecendo Bíblia, não conhecendo nada, não conhecendo religião, mas foram chamadas para a graça de Deus. Amém? Esse é o tema de hoje.
quando falamos na lei, nos referimos à lei de Moisés, a lei de mandamento de sacrifícios religiosos. E quais são esses sacrifícios religiosos? São aquele sacrifício que era feito no passado de imolar, sacrificar um animal, um cordeiro, para que, segundo o sangue desse animal, segundo a aspersão desse sangue, lavasse, remisse, perdoasse o pecado, não nosso, mas daquele povo lá que faziam isso. Isso são os mandamentos de sacrifício religioso. São toda a lei de Moisés, o judaísmo farisaico, com suas filhas católica, protestante, batista, pentecostais, neopentecostal. Todas essas que saíram, a Igreja Católica foi criada em cima do judaísmo, com a crença em Cristo. A Igreja Protestante, por Martinho Lutero e vários outros, Calvino, foram nascidos da Igreja Católica. Aí vem as batistas, pentecostais, neopentecostal e todas as igrejas, sistemas religiosos e segmentos espíritas também servem a lei de Moisés. O objetivo desse estudo é remover de vossas vidas, de vossas mentes, essas doutrinas que vocês receberam, muitos desde criança, e estabelecer o segundo, referindo-se ao segundo pacto, o Evangelho de Cristo, que desde os 70 para cá passou a vigorar, passou a ter validade legal, mas infelizmente as igrejas que foram nascendo, as chamadas igrejas que foram nascendo, católica em diante, elas se basearam na crença de Paulo, Tiago, João, que acreditavam em Cristo, é lógico, porque eles andaram com Jesus, então acreditavam em Jesus, mas ao mesmo tempo praticava os rituais da lei. Então houve uma mistura aí entre a lei e a graça. E todos os sistemas religiosos hoje vivem essa mistura. O objetivo desse estudo é tirar essa mistura, tirar esse fermento, para não levedar a massa. Amém? Atos 13:37 diz: mas aquele a quem Deus ressuscitou, quem? Jesus, nenhuma corrupção viu. 38. Seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este quem? Jesus, se vos anuncia a remissão de pecado, o evangelho da graça, é o evangelho da reconciliação. O evangelho verdadeiro do Cristo é o evangelho da reconciliação. Não é de Mateus, não é de Marcos, não é de Lucas, não é de João. É de Cristo, Jesus. O evangelho dele é o evangelho da reconciliação. Esse evangelho que nos reconcilia novamente com Deus. A remissão dos pecados é perante o evangelho da graça. 39 diz: e de tudo que pela lei de Moisés não pudesse ser justificado, mas por ele, Jesus, é justificado todo aquele que crê. Nota-se que aqui se trata de dois pactos diferentes. Um que nos redime do pecado e justifica, e outro que jamais poderá perdoar, justificar, redimir ninguém. Mas pela graça, nenhuma condenação há. Na graça, você não tem débito nenhum com Deus. Hebreus 10:1 diz: porque tendo ali a soma dos bens futuros, e não a imagem exata, real das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece a cada ano, nunca pode aperfeiçoar o que a ele se chega. Logicamente que essa palavra está querendo referir lá, né? Lá naquele tempo de Paulo, aos judeus que praticavam lei, hein? Alguns judeus estavam se convertendo para a graça pregada por Paulo, mas estavam querendo misturar, porque tinham outros pregadores da lei, que corrompia. Então ele está dizendo para esse povo
Mas não é diferente de hoje. Hoje também, sistema religioso também faz os mesmos sacrifícios todo ano, a cada ano faz os mesmos sacrifícios. Entra ano, sai ano, tem batismo, tem Santa Ceia, tem jejum e etc, etc. Significa que os sacrifícios que eram feitos a Deus no passado, todos os anos, os mesmos sacrifícios que hoje são feitos no sistema religioso, jamais aperfeiçoará ninguém, jamais vai aperfeiçoar ninguém. Hebreus 10:8. E como acima diz, sacrifícios e ofertas e holocaustos e orações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram. Isso aqui é uma citação de Davi a Deus, e Paulo usou essa citação nos dias dele. E o Paulo botou, uma entre aspas, dizendo coisas que se oferecem segundo a lei. O apóstolo Paulo está aqui fazendo a citação de Davi. Também, amados? Mas isso aí é lá do Salmo. É sim. É lá do Salmo, sim. Do tempo do Davi, de rei Davi. Mas Paulo está usando nos dias dele a mesma citação. Está sendo usada nos dias de Paulo. Porque estava ocorrendo o mesmo no dia de Paulo. Paulo introduziu isso no dia dele. Como assim Davi pedia a Deus para tirar os sacrifícios, para que a obediência se estabelecesse na vida dos hebreus, Paulo faz a mesma referência. Então, Davi continua assim, Paulo, fazendo a citação de Davi, em Hebreus 9:10, ele diz, então diz, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Que primeiro se refere ao primeiro pacto de sacrifício, orações religiosas, rudimentos, tradições, jejum, Páscoa judaica, ou hoje chamada de Santa Ceia, batismo, ofertas pelo pecado, etc. Pois nada disso pode nos justificar. E Davi ensinava para que o povo deixasse esse sacrifício. E Paulo também vem pedindo para deixarmos esses dogmas. Ele manda para que o povo da época dele para tirar essas mesmas coisas da doutrina de Cristo. Não misturar com a doutrina de Cristo. Igual eles estavam fazendo. Eles estavam misturando. Igual o sistema religioso hoje faz. Mistura a lei com Cristo. Paulo está ensinando para separarmos, para não misturarmos essas coisas. Não fazendo igual os primeiros apóstolos misturaram. Então as pessoas não sabem fazer essa divisão entre a lei e entre a graça. Não sabem fazer a divisão. Quem são os apóstolos da lei? Quem são os apóstolos da graça? O primeiro apóstolo da graça foi Paulo. Depois veio Barnabé, veio Tito, veio Timóteo e vários outros. Da lei foi Pedro, Tiago, João. Os três, Pedro, Tiago e João, foi o cabeça da igreja, da primeira igreja, onde viviam na lei, no tempo da lei, mas andavam com Cristo. Então fizeram que a primeira igreja ali, a primeira igreja física, não estou falando de paredes, mas física, pessoas. Cada um de nós somos um membro. Nós juntos formamos um corpo. E esse corpo é chamado igreja. Eles fizeram essa primeira igreja. E depois Paulo veio com a graça e trouxe a igreja de Cristo, que é a graça. E Paulo diz aqui no Hebreus 6, por isso deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. Deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo tem rudimento? Não. Deixando os rudimentos da doutrina. É diferente. Não está dizendo que tem rudimento da doutrina de Cristo. Está falando para deixar os rudimentos da doutrina de Cristo. Ou seja, não misturar a lei com a doutrina de Cristo. Não misturar a lei com a graça. Não misturar a lei com a graça e prosseguir para o que é perfeito. E não lançar de novo a base de fundamento de arrependimentos e de obra morta na fé em Deus. Tirar as obras de Moisés do Evangelho de Cristo. Paulo prega isso no ano 65 depois de Cristo, num tempo onde havia a transição da lei de Moisés com o Evangelho do Cristo dado a Paulo. Havia uma transição, havia uma mistura entre pacto ali. O pacto estavam ali junto, até que o Espírito Santo lá em Atos nós lemos que separou Paulo e Barnabé para uma obra que os tenho, que é para a graça,
Pedro, Tiago foram para pregar para os judeus. E Paulo foi pregar para os gentios. Paulo exorta ao povo para tirar esse sacrifício que são da lei, para não misturar isso na graça de Cristo. É isso que Paulo está querendo dizer. No meio dessa transição, Paulo está dizendo: vocês são estrangeiros, chamado de goem no hebraico, são os gentios. Vocês não têm que praticar as obras judaicas. Então vocês não podem misturar isso nas obras judaicas. E como os outros apóstolos andaram com Cristo, Paulo também pregou para eles. Paulo muitas vezes discutiu com Pedro, com Tiago, entendeu? Por causa desse conhecimento. Paulo estava exortando para tirar esses rituais da graça de Deus, para que a obediência se estabelecesse na mente deles. Tinha que remover as obras mortas. Mas que obras mortas são essas? Então, em Hebreus 6, Hebreus 6:2, doutrina dos batismos. Existe 3 batismos no judaísmo, 3 batismos no cristianismo, evangélico, católico. Da imposição das mãos. Hoje já não é preciso mais a imposição de mão. Você não precisa de um pastor para te impor a mão. O poder de Deus vem do pastor. Então o pastor te faz imposição de mão. Não, na graça não tem imposição de mão. Nenhum pregador da graça vai fazer imposição de mão, para te curar, igual é feito no sistema religioso. Deus só fala através do pastor. Deus, entendeu? Só ouve o pastor. A oração do pastor, quando ele bota a mão sobre mim. Amados, na graça não tem isso. E se algum pastor da graça faz isso, ele ainda tem que rever esses conceitos religiosos, porque ainda está errado. Ele ainda está fazendo coisa errada. Ele ainda não está na graça como a graça tem que ser. Então na graça não tem essa imposição de mão. Da ressurreição dos mortos. Os mortos não ressuscitam. Ressuscita. A carne vai para a sepultura e o espírito vai para Deus, se assim for. O que é carne, o que é espírito. Mas Paulo está querendo dizer aqui, porque os gregos e muitos judeus estavam se envolvendo com isso, eles estavam criando uma doutrina de ressurreição. Então Paulo não queria que eles se envolvessem nessa doutrina de ressurreição. Estão me entendendo, abençoados? E do juízo eterno, o fim do mundo. Amados, eu fiz um estudo sobre isso. Um estudo de 30ª parte, eu botei o título Fim do Mundo ou Fim de um Pacto? Fim de um pacto. Esse juízo eterno foi quando Jesus julgou Israel no ano 70, destruindo o templo, julgando os mortos. Esse foi o julgamento de um pacto, de um tempo, de uma época, ano 70. Não vai ter mais isso. Não vai ter um fim do mundo mais. Se o mundo for destruído hoje, é para as obras do homem. Jesus não prometeu isso. A Bíblia não fala isso. Quem fala isso é porque interpreta diferente. É porque não conhece a interpretação correta da Bíblia. Nós, pregadores da graça, quando falamos, vocês estão inventando história. Deus falou lá para Noé: jamais a terra será destruída por dilúvio, porque o próprio homem se destrói. Amém, amados? Outra passagem diz para deixar também o jejum, a chamada Santa Ceia. Amém? Entre no meu canal e vai no estudo 15ª parte. Lá eu explico sobre o verdadeiro jejum. E sobre a ceia está no estudo de 35ª parte, que eu falo tudo sobre, nesses 2 estudos, tudo sobre o jejum, sobre a ceia, no estudo de 30ª parte sobre o fim do mundo ou fim de um pacto. Você que já despertou, ou que se está despertando agora, ou através do meu estudo, ou de outros, outros irmãos nossos pregadores, porque não existe só eu pregando a graça, existem vários abençoados, irmãos abençoados pregando a graça. Se você está despertando pela graça, se está despertando hoje, se já despertou há algum tempo, parabéns para você. Mas se você está se despertando na fé, essas práticas, esses rituais
não são mais para vocês praticarem. Para aqueles que ainda não estão dormindo, ou seja, que ainda não estão se despertando, vão continuar nessas práticas até que Cristo venha chamar eles. Espero que Cristo já esteja te chamando agora. Por isso Paulo disse em Hebreus 6:3, e isso faremos se Deus permitir. Para você que já está despertando, já está sendo chamado, já não é mais permitido, porque daqui para frente você vai servi-lo em espírito e em verdade, porque é assim que nosso Deus busca adoradores que o busquem em espírito e verdade, não por obras, não por sacrifícios religiosos. Amém, amados? Eu fico por aqui, espero que tenham entendido esse estudo, mas agora, antes da declaração de encerramento, vamos fazer uma saudação em graça a alguns irmãos abençoados. E a saudação de graça e paz hoje vai para Flávia Coutinho de Bragança Paulista, William Vargas de Osasco e a todos abençoados do estado de São Paulo. Graça e paz, abençoados. Para Júlio Cortez e a todos abençoados de Cascalho Rico, Maria da Conceição de Cristiano Otônio e Adriano da Silva de Cássia e a todos abençoados em Minas Gerais. Graça e paz, abençoados. E que o Evangelho da reconciliação no Cristo glorificado, o amor do nosso Deus e Pai e o Espírito Santo em nós permaneça até a eternidade. Assim seja. Muito obrigado, meu Senhor. Obrigado também a vocês, abençoados. Até a próxima, abençoados. E a você que quer que eu te dê a saudação de graça e paz, deixe o seu nome, seu endereço, ou aí embaixo nos comentários do vídeo, ou então no nosso Facebook. Amém? E se quiser conversar pessoalmente comigo, deixe seus números do seu zap lá no Facebook, que é mais seguro, né? Que só eu terei acesso, e entrarei em contato. Amém, amados? Assim seja. Muito obrigado a participação de vocês. Até a próxima.